Bom, boa noite, professor. Boa noite para quem está assistindo a gente também. Nosso grupo é o grupo 3, que é composto pelo Wellington, Marcelo, Jonathan, Michele e eu. E a gente ficou responsável por abordar a temática da saúde mental e trabalho. O que é saúde mental e trabalho? Do que se trata? Então, a gente vai falar um pouco sobre o lugar do trabalho e a saúde mental e trabalho em si. Bom, desde que tornou notório que o trabalho tem total influência sobre o comportamento e saúde de quem o executa, surgiu diversos questionamentos a respeito disso, né, para tentar compreender e saber tudo que ele causa no indivíduo. Então, ao juntar o sofrimento corpóreo e psicológico dos trabalhadores, que os médicos, psicólogos e tudo mais, esse pessoal da área da saúde não conseguia explicar, a saúde mental e trabalho, em pouco tempo, ela deixou de ser um tema de pesquisa e se tornou uma forte área de estudos, né, que abrange inúmeras formulações e descobertas. E temos Hans Selye, que é um endocrinologista húngaro, como o primeiro pesquisador que abordou seriamente o estresse nessa área da saúde e os seus principais efeitos, né, podendo obter resultados diretamente ligados ao trabalho. Então, nossos estudos sobre saúde mental e trabalho serão divididos em três principais abordagens. A primeira é o conceito e articulação do tema. A segunda é as três principais abordagens do estudo, que são o estresse, a psicodinâmica e a epidemiologia do trabalho. E, por último, as relações e implicações entre essas áreas. O que é saúde mental e trabalho? Bom, na psicologia das organizações e ou do trabalho, pode-se abordar diversos âmbitos aos quais ela se aplica, mas a área de estudos que a gente vai utilizar, né, que a gente vai abordar, adota um sentido de origem e de causa. Isso significa que grande parte dos fenômenos que a psicologia estuda tem sua origem no trabalho. Sendo assim, para que a gente possa entender o fenômeno psicológico, é preciso entender o trabalho. E um dos estudos que contribuíram para o avanço dos estudos nessa área foi os de Freud, né, que dizia que a sexualidade era o que formava os seres humanos. Então, compreendendo a sexualidade, a gente compreenderia melhor o ser humano em si. E assim também é com o trabalho, pois é por meio dele que a gente sobrevive, né? Tornando assim seres humanos. É onde podemos ver o conceito de trabalho como protoforma do ser social, né? Que foi abordado no começo da matéria e tudo mais. E o lugar do trabalho. É, as primeiras tentativas de entender o sofrimento psicológico, psíquico, buscavam explicar os problemas através de fatores externos. Porém, com o desenvolvimento da psicanálise, os estudiosos se depararam que não pode se pensar somente nos fatores externos, mas também nos estímulos que eles incorporam dentro, ao sistema, né, dentro da gente, no nosso psicológico. E, e portanto, né, além disso, cada detalhe gera algo diferente e faz com que tudo se torne singular e relevante no nosso psicológico. E é aí que a gente aborda uma pergunta chave para a psicologia, que é o que faz uma coisa com que uma coisa se diferencie das demais. E a resposta é o trabalho, pois o trabalho é que humaniza a coisa. Né? O trabalho ele permite, constrói e expressa o indivíduo, sendo assim a chave para transformar tudo. Então, a psicologia do trabalho é uma abordagem que tem como objetivo de estudo a concepção do trabalho humano e tudo que ele significa e manifesta, almejando que ele auxilie na compreensão do ser em si. Saúde mental e trabalho. Para Freud, a saúde mental é a capacidade de amar e de trabalhar.
O amor, ele é traduzido pelas relações de afetos entre famílias e amigos, enfim, com outros indivíduos, né? E o trabalho é traduzido na profissão, no dinheiro, na produção e consumo. E essas são as duas grandes áreas que resumem a vida adulta. Pelo amor a gente reproduz e pelo trabalho a gente produz. E esses dois atos explicam a nossa essência. Então, se a psicologia busca entender os problemas psicológicos e desenvolver soluções para eles, ela terá que entender como o ser humano ama e trabalha. Uma das conclusões que ela chegou, que ela conseguiu, né, é que a saúde mental está ligada com o desempenho e com a possibilidade de amar e de trabalhar, visto que esses dois atos, né, digamos assim, são um sinônimo da própria vida humana. Assim, uma interfere na outra, o que significa que para produzir é necessário reproduzir e vice-versa. Com isso, os distúrbios psicológicos acontecem quando uma delas, ou as duas, estão prejudicadas, né? O ser humano não consegue, de certa forma, exercer um dos dois ou os dois em conjunto. Em adição, o indivíduo somente se constrói quando ele se espelha em alguém, né? No grupo, na sociedade, em alguma pessoa específica, principalmente na família, então delimitando-se aos outros, né, que estão no seu meio. Então, com isso, a gente pode concluir que a saúde mental é a capacidade de construir a si próprio e a própria espécie, e o distúrbio psicológico é o rompimento dessa capacidade. Portanto, a psicologia do trabalho busca inserir e compreender o trabalho e suas consequências ligadas à perspectiva de saúde e bem-estar, e não na busca direta de maior produtividade e lucratividade, como muitos pensam, né, por justamente ter a palavra trabalho inserida, né, no contexto, psicologia do trabalho. Bom, então aqui eu termino minha parte, agora eu passo a palavra para Michele. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a teoria do estresse. Primeiro, do que se trata o estresse? Trata-se de uma consequência direta dos persistentes esforços adaptativos do indivíduo à sua situação existencial. O termo é usado com os mais variados significados. Vou falar rapidamente da sua origem. O primeiro significado da palavra estresse veio da física, que diz que é uma força de resistência interna oferecida pelos materiais sólidos ante a forças externas. Hoje, essa palavra pequena possui vários significados, dependendo muito da área a ser utilizada. Essa diversificação apresenta dois lados, tanto o bom quanto o ruim. O bom é que podemos dizer que essa variedade que deu início às pesquisas, pois seu uso indiscriminado acarretou uma intensa disseminação do assunto pelo mundo. Já por outro lado, isso dificulta muito toda a pesquisa, porque a tudo se atribui o estresse, tudo explica e tudo resolve por ele. Qualquer comportamento considerado estranho, diferente, é justificado como estresse. A explicação para a ocorrência do estado de estresse é biológica e diz respeito à necessidade de adaptação que se manifesta em três fases: reação de alarme diante de um agente agressor, a resistência e a exaustão. Ninguém pode viver sem um determinado grau de estresse, porque qualquer atividade ou emoção é capaz de provocá-lo. Em se tratando de trabalho, quais características e condições que ocorrem para a produção do estresse? Bom, muitos estudos já foram realizados e, apesar de partirem de conceitos diferentes, têm em comum a definição do estresse envolvendo sempre um estímulo externo.
respostas psicológicas frente àquele estilo e uma gama de consequências. Além disso, existe, claro, a particularidade das características individuais e situacionais de cada um. Quais são os possíveis estressores? O esforço dos pesquisadores está voltado justamente em identificá-los. Interessam a eles os efeitos psicológicos do estresse, como insatisfação no trabalho, ansiedade, depressão, burnout, fadiga, irritação, etc. O grande problema dessa abrangência é que qualquer manifestação psicológica negativa pode ser medida como um indicador de estresse, impactando diretamente no resultado das pesquisas. Entretanto, mesmo perante tanta dificuldade, os pesquisadores conseguiram identificar alguns estressores, tais como condições de trabalho, exigências físicas e mentais e a monotonia. Um ponto importante a ser citado é que a relação trabalho-estresse não é direta, porque existem interferências entre as características pessoais. Cada indivíduo responde a um certo estímulo de maneira diferente. Entre as características pessoais mediadoras estão a autoestima e o locus de controle. Entre as variáveis situacionais, o suporte social é o que tem recebido mais atenção. Essas variáveis vão permitir avançar na compreensão de um assunto tão complexo e em suas consequências. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre a psicodinâmica do trabalho com vocês. Pode passar. Esses são os tópicos que eu trouxe sobre a psicodinâmica do trabalho. Vou falar sobre a história, o principal expoente desse tema. Vou falar também sobre o estado de normalidade, o conceito de trabalho, a organização do trabalho, sofrimento no trabalho e as estratégias de conflito. A psicodinâmica ela é uma abordagem teórica e metodológica que busca estudar as relações entre trabalho e saúde mental. É um campo de estudo que vai se debruçar sobre as relações de trabalho e subjetividade. A psicodinâmica ela foi fundada por Christophe Béjus, na França, nos anos 90, a partir da psicologia, a partir dos estudos da psicopatologia do trabalho. A Ana Magnólia Mendes divide a psicodinâmica do trabalho em 3 fases. Essa primeira fase se inicia na década de 80. A psicodinâmica, nesse período, era chamada de psicopatologia do trabalho. A psicopatologia e a psicodinâmica ainda não tinham se dividido. O estudo das perturbações psíquicas é o foco central de estudo dessa área, nesse primeiro momento. O livro A Loucura do Trabalho de Jesus é o livro que marca esse período. A segunda fase se inicia na década de 90. Nesse período é fundada a psicodinâmica do trabalho. É nesse período que a psicodinâmica se separa da psicopatologia. E o foco de estudo é as vivências de prazer e sofrimento. A terceira fase se inicia na década de 90. Nesse período, entra em campo de estudo da psicopatologia as estratégias defensivas e patologias sociais. Como fazem estes trabalhadores para resistir às pressões psíquicas do trabalho, para conjurar a descompensação ou a loucura? Esse é um questionamento do Deleuze, o fundador da psicodinâmica. Esse questionamento foi fundamental para que a psicodinâmica se afastasse, se separasse da psicopatologia. Estados de normalidade.
As pessoas que não estão doentes são consideradas como normais, porém essa normalidade implica no desenvolvimento de estratégias para lidar com esse sofrimento. O estar normal não é adoecer no ambiente de trabalho, não significa sofrer, não significa ter que lutar contra as adversidades e contra o sofrimento. O estado de normalidade seria um equilíbrio dinâmico e instável na luta contra o adoecimento. De um lado, temos os efeitos nocivos das situações de trabalho e, de outro, defesas psíquicas. No estado de normalidade, o que acontece é um equilíbrio instável, que está constantemente sendo ameaçado pelas adversidades da organização do trabalho. O equilíbrio dinâmico é instável, é uma luta diária contra o adoecimento. Aqui, não podemos falar de psicodinâmica sem falar do que é trabalho. O que é trabalho? É aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de trabalhar, gestos, saber fazer, o engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir a situações. É o poder de sentir, de pensar e inventar. É um certo modo de engajamento da personalidade para responder uma tarefa demilitada por pressões materiais e sociais. O trabalho é uma via fundamental para a construção do eu. Ele é mediador fundamental do processo de adoecimento. Através do trabalho, é possível promover processos de saúde ou processos que podem desencadear o adoecimento do trabalhador. O trabalho se traduz no engajamento do trabalhador e nas suas contribuições para dar conta das prescrições estabelecidas, ao mesmo tempo que gerencia os imprevistos do dia a dia. Nós temos dois tipos de organização de trabalho. A organização prescrita, que corresponde às prescrições de trabalho, como regras, normas, manuais e procedimentos. É tudo aquilo que está previamente estabelecido e normatizado. A organização real corresponde ao real do trabalho, que é caracterizado pelos acontecimentos inesperados do dia a dia, como panes, incidentes e anomalias. Prescrito versus real. A prescrição nunca é suficiente para abarcar todas as possibilidades e situações de trabalho. O real exige do trabalhador um movimento de intenção e transformação da realidade. O trabalho é preencher a lacuna entre o prescrito e o real. Sofrimento no trabalho. Ana Magnólia Mendes afirma que o sofrimento faz parte da condição humana, portanto é inevitável em todas as esferas da vida. A experiência do real é sempre efetiva e acontece sob a forma de fracasso, sofrimento e sentimento de impotência. O sofrimento pode ser vivido através de vários sentimentos, tais como medo, insatisfação, decepção, irritação, impotência, angústia e desgaste. O sofrimento ocupa um lugar de destaque na relação sujeito e trabalho, articulando ao mesmo tempo saúde e adoecimento. Nós temos três classificações para o sofrimento. A primeira, o sofrimento criativo. O sofrimento criativo se torna criativo quando o sujeito consegue elaborar o sofrimento, criando soluções ou estratégias de mobilização. A condição para ele acontecer é a organização de trabalho flexível. A condição para ele acontecer é ter uma organização de trabalho flexível para acolher a inventividade e criatividade do trabalhador. Ao ressignificar o sofrimento, é possível ter experiência de prazer no trabalho e construção do sentido. Sofrimento patogênico. O sofrimento se torna patogênico quando não há espaço para flexibilização e criação de outras formas de trabalhar, o que conduz o sujeito ao adoecimento. O adoecimento surge quando as tentativas e possibilidades para transformar o sofrimento se esgotam. Para lidar com essa forma de organização de trabalho, não deixa espaço para a mobilização e autonomia do trabalhador, o sujeito desenvolve as estratégias defensivas. Por último, o sofrimento ético. O sofrimento ético surge quando há um conflito moral, emocional, entre o que o trabalhador acredita e o que ele deve fazer.
e estratégias defensivas. Os trabalhadores desenvolvem estratégias defensivas que operam na negação ou camuflagem dos processos promotores do sofrimento. Elas podem ser individuais ou coletivas. Estratégias de defesa. Como elas operam? Elas impedem a acidificação do sofrimento, conservações adversas de trabalho, produzem um processo de insensibilização em relação ao sofrimento e contribuem para manter o sujeito trabalhando, além de funcionarem como um paradoxo, porque ao mesmo tempo que protege a saúde mental contra efeitos nocivos do sofrimento, insensibiliza aquilo que faz sofrer, abafando o mal-estar. Bom, encerro a minha parte, passando a palavra agora para o João. Boa noite a todos, boa tarde. Eu vou ficar com a parte de abordagem epidemiológica ou diagnóstica. Então, assim, do que se trata a abordagem epidemiológica? Então, assim, a abordagem epidemiológica tem como preocupação básica a produção de conhecimento sobre o processo de saúde e doença, planejamento de ações políticas de saúde e de prevenção de doença. O que ela faz, em suma, é analisar como e por que o trabalhador está sofrendo de algum estresse ou doença psíquica e, se possível, resolver isso. Essa preocupação surge no final do século XVII, com Bernardino Ramazzini. Quem foi Ramazzini? Ramazzini é um autor da famosa frase: é melhor prevenir do que remediar. Em 1700, ele publicou um livro chamado A Doença dos Trabalhadores, no qual apresentava o estudo de patologias de mais de 40 categorias profissionais. Assim, esse livro, ele foi reimpresso por alguns ministérios do trabalho, ele tem até uma versão de aniversário. É um livro bem interessante, considerando a época que foi escrito. Esse livro ele aborda, por exemplo, a doença dos trabalhadores que trabalham em pé, a doença dos trabalhadores que trabalham na sapataria, etc. As relações estabelecidas entre trabalho e saúde só começam a ser tratadas de forma mais objetiva após a Revolução Industrial, surgindo a necessidade de se manter um padrão de produção. Nessa época, o padrão de produção, por menor que ainda não fosse especializado, já era considerado como especializado. Por quê? Devido às pessoas viverem no campo. Era um período que as pessoas saem do campo e vão para as indústrias trabalharem. É impossível não citar a obra de Marx como referencial teórico ao discutir o processo de saúde e trabalho, porque foi a partir dele que a temática mais se desenvolveu. O que o Marx fala sobre saúde e trabalho? Ele fala que, resumidamente, pois a obra é muito extensa, que com os progressos do meio de produção, no caso os instrumentos de trabalho, há uma possível vitória da máquina sobre a força de trabalho, já que a máquina realiza o trabalho de várias pessoas. Pela lógica do trabalho, o instrumento de trabalho, sendo no caso a máquina, poderia oferecer ao trabalhador uma vida repleta de liberdade, bem distante do trabalho alienado que degenera, adoece e acidenta. Mas na prática, vemos que isso não acontece. Portanto, essa questão de saúde do trabalhador é um fenômeno exclusivamente capitalista e que acompanha um movimento contraditório do processo social gerado para o qual a luta de classes é necessária. Marx revela alguns efeitos imediatos do uso capitalista do maquinário. Um deles é o prolongamento da jornada do trabalho. A partir do uso do maquinário, é preciso extrair o máximo possível da força do trabalhador, maximizando o uso da máscara numa corrida contra sua desvalorização e aumentando a obtenção de lucro. A intensificação do ritmo de trabalho também aumenta. A máquina não passa a ser um apêndice, o trabalhador que deve acompanhar o ritmo da máquina, e não o contrário.
Vamos lá. No campo de saúde mental e trabalho, pretende-se compreender os efeitos do trabalho com as características de que o modo de produção capitalista gera. Para tal, faz necessário-se uma metodologia de investigação que permite identificar os efeitos do trabalho sobre a saúde mental. A metodologia compatível com esses pressupostos deve investigar condições objetivas e subjetivas do trabalho, o que exige o cruzamento de uma estratégia ligada à organização do trabalho, observação direta, entrevistas sobre o trabalho. A metodologia ligada a estudos epidemiológicos, levantamento de problemas de saúde mental e trabalho por meio de um inventário psicológico desenvolvido e validado pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília. E a metodologia clínica, casos, estudos de caso. Dessa forma, esse estudo se divide em 3 grandes momentos, que na verdade enfocam o problema por 3 ângulos complementares. Esse estudo divide-se em análise objetiva do trabalho, que é o primeiro momento, que é a observação do trabalho, o registro da observação e a análise documental. O segundo momento faz parte da análise subjetiva do trabalho, que é inventários de condições de trabalho e saúde mental. O terceiro momento também faz parte da análise subjetiva do trabalho e compreende as entrevistas e estudos de caso. No primeiro momento, são desenvolvidas atividades que venham embasar um conhecimento aprofundado do trabalho da categoria, seu cotidiano e as representações que o trabalhador faz de si mesmo. Nessa fase, procura-se a análise da tarefa, desenho do trabalho, dos cargos ou das categorias funcionais que serão objetos de diagnóstico. No segundo momento, definido como epidemiológico, com a inclusão de escalas relacionadas ao trabalho em si e de personalidade, sofrimento do trabalho ou saúde geral, procura-se obter o perfil de uma categoria de trabalho, para então analisá-la em relação aos dados colhidos no primeiro momento, instrumentalizar o terceiro momento. No terceiro momento, por meio de uma metodologia clínica com características de estudo de caso, procede-se o aprofundamento do diagnóstico. Além dessas escalas, o instrumento diagnóstico inclui o levantamento de dados demográficos, como sexo, idade, estado civil, renda familiar e salário, cargo, função, tempo de serviço, bens e etc. A título de exemplo, será utilizado um estudo que compõe a pesquisa Perfil dos Trabalhadores em Educação, para desenvolver e discutir a metodologia diagnóstica adotada pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília. Por meio de um estudo nacional, o Laboratório de Psicologia do Trabalho desenhou um quadro amostral em que todos os estados estivessem contemplados. Dessa forma, definiu-se como regra amostral critérios quanto a condições socioeconômicas, tamanho das escolas e quantidade mínima de professor por escola. Critérios que garantiriam a representatividade necessária a um estudo nacional num país de multidiversidade. Ao desenvolver-se um trabalho que implica o perfil de uma certa categoria profissional de grande abrangência, ao desenvolver-se um trabalho que implica o perfil de uma categoria profissional de grande abrangência, muitos cargos são analisados. Muitas vezes, muitos grupos de profissionais que normalmente não seriam pesquisados fazem parte de tal categoria. O Laboratório de Psicologia do Trabalho fez um estudo de saúde mental dos educadores em escolas públicas, professores e funcionários,
e entre eles haviam merendeiras das escolas de nível fundamental e médio do país. E assim, o que esse estudo fez? Ele incluiu as merendeiras no ramo de profissionais da educação. Mais à frente discutiremos e todos vão perceber por quê. Importante aqui ressaltar a diferença entre o trabalho real, que na verdade é um trabalho pesado e de risco para a saúde do trabalhador, e aquele trabalho que o senso comum leigo impõe. No caso do estudo de profissionais com profissionais da área da educação, foi feita a análise das merendeiras. E a conclusão que tiveram foi a seguinte, sobre a análise do trabalho das merendeiras, que este trabalho surpreendente este que se faz na cozinha, encarado como lazer pela classe média, como coisa de mulher até algum tempo atrás, representado pela mão com representado pela mãe com avental sujo, na verdade é um trabalho pesado, responsável por acidentes, quiçá graves, por lesões, por esforço repetitivo, sujeito a calor constante, ao desconforto da posição, tão distante na prática deste trabalhinho de mentiria que de alguma forma carregamos na imaginação. Então, assim, essa primeira análise do Laboratório de Psicologia do Trabalho, ele definiu como algo bem pesado e intenso. As merendeiras deveriam carregar panelas pesadas, elas mexiam com forno, elas trabalhavam em um ambiente, em algumas escolas públicas, até de certa forma insalubre por falta de ventilação. Como visto anteriormente, a metodologia diagnóstica prevê 3 etapas. Primeiro, o trabalhador é observado objetivamente a partir do protocolo de observação do trabalho e utiliza como instrumentos auxiliares para a análise qualitativa tanto do diário de campo, como observações do pesquisador sobre cada ente, que são preenchidos através de observação direta ou inquérito. Também é feita uma análise da tarefa para precisar o que é realmente executado pelos ocupantes de cada cargo na realidade, como citado anteriormente com o exemplo das merendeiras e o trabalho real delas feito na cozinha. No estudo realizado com os profissionais da educação, utilizado como base as merendeiras, foi verificada uma diferença muito grande entre as atividades esperadas e aquelas realmente desenvolvidas. O cargo é bastante impreciso. Elas fazem o lanche, refeições para centenas de pessoas, fora os desvios cotidianos de função, tal como para ensinar os alunos como se comportar, tal como para ensinar os alunos como se comportar na hora da merenda, auxiliar na educação das crianças, tomar conta do pátio, ir ao banco ao mando da diretora, além do trabalho duro ao qual devem um salário. Aproxima-se muito do faz tudo. Demanda esforço físico, considerando que é um trabalho executado em pé, com movimentos repetitivos, exposições a altas temperaturas e umidade. É surpreendente a dificuldade de saber o que trabalho realmente é. O que as merendeiras fazem? O que se consta é que essas trabalhadoras fazem muitas coisas. As escolas públicas se deparam com dificuldades de infraestrutura e de pessoal. Vem daí o faz tudo da merenda. Vem daí o faz tudo da merendeira que assume na escola. Em poucas palavras, o trabalho nunca é o que parece ser. Sempre parece ser o que não é. Para pensar em trabalho, tem de se levar em conta que existem pelo menos 3 trabalhos em cada trabalho: a modificação da natureza, do outro e de mim mesmo. Diramos, portanto, que existe uma dimensão natural, social e uma dimensão psicológica do trabalho.
O que mostramos no resultado de análise de tarefas da merendeira implica uma observação objetiva do trabalho. Esse dado é importante e fundamental para o diagnóstico, mas não é só isso. É importante ter-se também a percepção subjetiva dos trabalhadores sobre o seu próprio trabalho. É preciso investigar o sentimento das pessoas sobre a rotina e as atividades que eles fazem em relação a esta, para podermos chegar a uma análise mais fiel do trabalho alheio. E pode ocorrer aqui alguns fatores conscientes que iludem para, por exemplo, preservar a autoestima. O laboratório também fez um estudo com um pesquisador. O laboratório... Volta, Wellington. Preservar a autoestima, aí no caso você vai cortar. O laboratório, ao fazer o estudo com um trabalhador da área de qualidade, ele percebeu que o trabalhador dizia que o seu trabalho era muito complexo e que ele não era rotineiro. Ao fazer a análise, constaram que ele só deveria analisar em uma máquina duas curvas simples. Uma curva mostrava se a máquina funcionava bem ou se ela precisava de alguma correção. Por isso aqui é importante ressaltar que apenas a análise descritiva do trabalhador sobre sua própria função pode causar uma análise inverídica do que ele realmente faz. Metodologias que se baseiam apenas na análise do discurso são úteis para compreender o discurso do trabalhador, mas ficam muito distantes do seu real trabalho. Pode pular, Wellington. Então, para o entendimento do trabalho, para um diagnóstico sobre ele, é necessário sua observação, entrevista com os trabalhadores, inventários, questionários, que examinem os aspectos subjetivos e uma análise que articule todos esses aspectos. Isso é investigado na primeira fase do momento, quando se analisa a organização de trabalho. No estudo diagnóstico epidemiológico, existe a fase de coleta de dados, que ocorre no primeiro momento, por meio da explicação de instrumentos. Apresentaremos agora um exemplo da aplicação do diagnóstico integrado do trabalho, o DIT, protocolo aplicável coletivamente no trabalho. Esse protocolo é facilmente encontrado na internet sobre treinamento e supervisão. Você consegue aplicá-lo com cerca de 40 minutos. Tem também uma versão online, mas apenas profissionais referentes à área, especializados e treinados, devem fazer essa certa análise. Esse instrumento tem como preocupação epidemiológica e não amostral. Interessa-se em detectar problemas e entender como e por que eles aparecem, e, se possível, como resolvê-los. A análise inicia-se com a construção de populações. Para realizar a análise dos dados, foi criado um grupo de comparação entre merendeiras e o mesmo número de trabalhadores em outras funções, com características semelhantes de todo o território nacional. Essa estratégia proporciona maior confiabilidade de resultados. Buscou-se investigar quais as diferenças no trabalho e na vida dos trabalhadores que poderiam explicar melhor os resultados encontrados. Por exemplo, o que foi feito nessa parte? Pegou, no caso do estudo, as merendeiras e comparou com profissionais que recebiam quase o mesmo e trabalhavam sobre quase as mesmas condições. Podemos citar, no caso, as faxineiras, que também recebem pouco, trabalham em escolas e, de certa forma, se assemelham bastante em características. Nessa fase, é realizado um tratamento dos dados, cruzando-se diversas variáveis demográficas, do trabalho, de personalidade, sofrimento psíquico em regressões e outros recursos estatísticos, de forma a entender a relação do trabalho e trabalhador. Nessa fase, os resultados encontrados foram que a categoria caracteriza-se
no caso, as merendeiras, por ser predominantemente feminina, de baixa escolaridade, a idade se concentra acima dos 35 anos, geralmente elas contribuem com metade ou mais de sua renda mensal, são casadas ou vivem com seus companheiros, possuem filhos, possuem problemas de suporte afetivo e social. O comprometimento no trabalho é alto, o senso de responsabilidade do trabalho está sempre presente e pode levar-se a fazer mais do que é pedido, mesmo que o sentimento dessas pessoas seja de inutilidade. Então, nessa fase, é dado características gerais sobre os trabalhadores, resumidamente falando. A observação e análise da categoria, a aplicação de instrumento de coleta de dados e entrevista, permite uma compreensão mais articulada da função. O que se pode melhor visto o que pode ser melhor visto em trechos da conclusão do caso, no caso citado dos estudos das merendeiras. O trabalho das merendeiras é exaustivo, são poucas por escola, com muito trabalho, que na maioria das vezes não é reconhecido. Pesado do ponto de vista físico e ainda exige das profissionais a capacidade de sorrir e receber de forma acolhedora, fator extravagante que não permite extravasar emoções, passando por controle de centenas de pessoas, onde o que elas fazem com carinho, no caso a merenda, passa pela análise e veredito rigoroso, quando não cruel, que é o distanciadas teoricamente do grupo de educadores e consideradas por esses, pelos pais, pelos alunos, como funcionária de segunda classe, longe do problema educacional para serem meras empregadas domésticas, essas mulheres ganham pouco, têm um nível de educação baixo, muitas vezes sustentam a família e o que as colocam em uma classe social com menos recursos para a busca de ajuda para os seus problemas internos, como a saúde mental e disfunção psíquica, com maior riscos em termos de problemas internos, com maior risco em termos de saúde mental e possuem como característica a necessidade de dupla jornada de trabalho. Alcances e limitações das abordagens. Bom, por definição, qualquer jeito de fazer psicologia pode ser dirigido ao trabalho e se converter em saúde mental e trabalho. Esse campo da saúde mental e trabalho traz de sua origem a marca do preventivismo, na qual dá o sentido da sua existência e explica a ênfase na busca das condições que possam estar na origem da patologia. As contribuições que são consideradas boas, se tratando de saúde mental e trabalho, advêm principalmente da crítica ao sistema social, como, por exemplo, os trabalhos de Louis Leguilin, um francês que foi um dos principais líderes de um grupo de fundadores da psicopatologias do trabalho e também da psicoterapia institucional. Com o artigo Neurose das telefonistas, é visto que se o sistema capitalista ganhou um competente espírito de porco, perdeu-se de vista durante muito tempo o poder que essa área tem de diagnosticar os problemas e e principalmente propor soluções para o mundo do trabalho. Apesar da origem comum, as abordagens diferenciam-se quanto às tradições teóricas das quais elas derivam, sendo elas a psicanálise, o estresse, a epidemiologia, a atividade e o marxismo. E não só isso, também ao método de investigação, nas quais elas empregam, podendo ser quantitativo, qualitativo ou até mesmo a junção de ambos. Esses diferentes modos de abordagem, partindo de um referencial teórico, conduzem o avanço e as pesquisas sobre a saúde mental e trabalho. Os estudos da epidemiologia diagnóstica e trabalho
assim como os estudos sobre o estresse nas organizações, contribuem para o campo da saúde mental e do trabalho. Né? De que maneira? Mapeando prevalências e apontando as relações casuais entre características do trabalho e estresse, né? Ou entre as características do trabalho e psicopatologias. Os trabalhos nessas duas linhas identificam diferentes possibilidades de adoecimento, né? Ou seja, as diferentes possibilidades de alguém estar adoecendo por conta do trabalho, né? Justamente ligados a ocupações específicas e apontando para a participação de certas condições e formas na organização do trabalho nessas manifestações, abrindo um importante espaço para intervenção psicossocial. A aplicação dos conhecimentos nessa direção é imprescindível, né, tanto para fundamentar as possibilidades de intervenção, quanto para o reconhecimento oficial das ligações entre certas formas de trabalho e o sofrimento psicológico. Né? Não é à toa que esse tema é tão debatido, porque ao analisarmos fica evidente, né, o número de casos de pessoas com sofrimento físico por motivos de trabalho. A existência de uma legislação nesse sentido, limitada na sua maior parte a problemas de ordem físico-orgânica no trabalho, representa um entrave objetivo para o andamento de processos movidos por trabalhadores que se viram prejudicados por consequências de problemas psicológicos decorrentes do trabalho, né? Ou seja, eles viram que no trabalho deles estava muito carregado, muito estressado, e eles acabaram desenvolvendo problemas psicológicos por conta disso. Sendo assim, né, o avanço do conhecimento é uma das formas de enfrentar essa situação. O estresse ele herda da biologia, de onde veio, uma concepção de homem claramente homeostática, né? Ou seja, o melhor dos mundos é aquele em que reina o equilíbrio. Né? O ambiente de trabalho não vai ser um ambiente bom se não estiver em equilíbrio. Se o estresse ele permanece na ontogênese, a psicanálise ela ancora-se na visão biológica quanto à filogênese, né? Ou seja, o homem é a reprodução do homem e não sua sexualidade. Bom, este quadro ele evidencia, né, como seria a abordagem em uma determinada concepção, né? O estresse na concepção de homem, né? O homem ele é um ser que deve estar em equilíbrio com a natureza, né? Adaptado a ela. Qualquer fonte de desequilíbrio deve ser combatida. Para quê? Para que não haja o estresse, né? Na concepção de homem, quando há um desequilíbrio nessas fontes, há também o estresse. O estresse na concepção de trabalho, né, o homem ele quer e precisa de paz no trabalho, que pode e deve ser um lugar sem conflitos. Quanto mais tranquilidade, concordância, calma no trabalho é melhor. Né? Por quê? Porque sem isso vai acarretar no estresse. Logicamente, né, logicamente pensando, é muito difícil pensar isso no mundo atual. Né? Nós vemos que, independente do seu trabalho, o estresse ele predomina. O estresse na concepção de doença mental e trabalho. Né? Quando o organismo é submetido ou submete-se a situações de fuga ou luta durante muito tempo, o acúmulo das substâncias para estes fins provoca danos ao sujeito. Dizemos que ele está estressado ou que sofre. Né? Nesse sentido, muitas pessoas vinculam o estresse com essa doença mental. Né? Os teóricos de estresse eles não consideram isso como uma doença mental, mas um estado intermediário entre a doença e a saúde. Né? Ou seja, a pessoa ela não tem doença mental por estar estressada, mas ela está no limite para estar adquirindo qualquer doença pelo motivo do estresse. Bom, tendo isso em vista,
qual seria a definição de um trabalho sadio? A definição mais curta que podemos aplicar para um trabalho sadio é que quanto menos conflito no trabalho, melhor, né? Gera menos estresse, menos conflitos e tudo fica mais harmônico e agradável. Né? Logicamente, pensando no mundo atual, é extremamente difícil ver um trabalho no qual ele não está sendo vinculado com estresse. Muitas pessoas aceitam isso, ah, esse, aceitam, né, essa forma de ver o trabalho, que o trabalho tem que ser realmente estressante para você ter recompensas futuras, que seria o salário. No entanto, essa forma de ver o trabalho é errônea. O trabalho não deveria nos causar tanto estresse quanto ele causa. Bom, antes de interpretarmos o segundo quadro, né, que fala das outras duas abordagens, né, o que seria a psicodinâmica do trabalho? Ela é uma abordagem científica que investiga os mecanismos de defesa dos trabalhadores frente às situações causadas de sofrimento decorrentes da organização do trabalho em si. Né? Sendo assim, a psicodinâmica, na concepção de homem, né, o homem ele organiza-se a partir de suas experiências na primeira infância. A sexualidade, líbido, é a maior força motriz. A psicodinâmica agregada à concepção de trabalho, né, o trabalho ele é portador do sofrimento e afasta o homem do prazer. O melhor trabalho é o que permite sublinhar o sofrimento, quando há sublimação, não, não há desprazer no trabalho. Né? Ou seja, o trabalho, sendo portador de sofrimento, vem muito daquilo que eu já disse. As pessoas elas enxergam o trabalho como algo de sofrimento. Né? Eles veem ali o trabalho como algo sacrificatório. Né? Eu tenho que me sacrificar por aquilo. E não é bem assim. Né? Quando o trabalho não tem isso, você não tem o desprazer trabalhando, é muito mais agradável e muito melhor para a sua saúde. Bom, falando de saúde, né, na psicodinâmica do trabalho, envolvendo a concepção de doença mental e trabalho, não pode existir doença produzida pelo trabalho. Tendo isso em vista, o que seria um trabalho sadio envolvendo a psicodinâmica do trabalho? Né, já envolve novamente o conceito de sublinhar o sofrimento no trabalho. Né? O trabalho ele deve permitir a sublimação. A sublimação seria quando não há desprazer no trabalho. Epidemiológica, na concepção de homem. Né? O homem ele vive e desenvolve-se em e pelo conflito com outros homens, com a natureza e consigo próprio. Em diferentes estudos é mostrado que a principal força motriz do homem é o trabalho. Epidemiológica na concepção de trabalho. Né? O trabalho ele é ou deve sempre ser prazeroso, pois é a forma como o homem constrói a si próprio. Né? É a forma que o homem se constrói. Se o trabalho ele não é portador do prazer, então há alguma coisa de errado com ele. Né? Esse é um pensamento que você deve ter, né? Porque se você não está feliz com o que você está fazendo, está te causando problemas, é porque não é para ser assim. O sofrimento no trabalho ele deve ser combatido sempre que for identificado, porque é produto de algum tipo de alienação. Né? Novamente volta com aquilo que eu tinha dito. Né? Muitas pessoas já se tornou natural para essas pessoas verem o trabalho como sofrimento. Né? É de certa forma uma alienação que está impregnada na nossa cultura, porque nós vemos o trabalho como eu preciso sofrer no trabalho para trazer algum tipo de recompensa, tanto para mim quanto para minha família. Né? Mas com essa visão do trabalho ser um sacrifício para você conseguir ter sobrevivendo.
epidemiológica na concepção de doença mental e trabalho. O indivíduo vive e precisa viver em constante metabolismo com a natureza, ou seja, em constante harmonia com a natureza, fazendo o mundo e sendo feito por ele, porque afinal, da mesma forma que nós impactamos e mudamos a natureza à nossa volta também nos modifica. Nós nos adaptamos ao mundo e o mundo se adapta a nós. Quando este circuito, esse ciclo, ele se rompe, por exemplo, quando o trabalho ele é alienado e você vê ele como sofrimento e todas essas questões, a doença mental, ela então ocorre. Somente quando você identifica que não está mais epidemiológica no conceito de o que é um trabalho sadio, aquele no qual sujeito epidemiológica, no conceito de que é um trabalho sadio, aquele no qual o sujeito sente e sabe que autotransforma, que o autotransforma e no qual pode controlar a direção em que isso ocorre. Epidemiológica. Então, o que seria a definição de um trabalho sadio nessa abordagem? Seria um trabalho, aquele no qual o sujeito ele sente e sabe que o autotransforma e no qual pode controlar a direção em que isso ocorre. Então seria um trabalho no qual o ser ali ele tem total controle sobre o trabalho, sobre o impacto que ele tem no trabalho e o impacto que tem nele, evitando sempre buscando evitar qualquer tipo de sofrimento, porque pode não ser no momento que você vai perceber esse sofrimento, mas com o passar do tempo você percebe, você acaba desenvolvendo uma doença mental e outros problemas também psicológicos. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos disponíveis caso vocês tenham alguma dúvida.